Olá, turma! Vamos para a nossa aula de matemática desta semana? Então, pegam lá o nosso livro, Vem Voar, abram na página 16 e 17, que hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre adição e subtração. Primeiro, faremos uma revisão para nós lembrarmos de algumas coisas do processo da adição e do processo da subtração. E depois nós vamos desenvolver e resolver algumas atividades lá na página 16 e 17, bem como praticar também um pouco de cálculos, tá ok? Então, para nós iniciarmos os nossos trabalhos, vamos fazer um pequeno lembrete, então, aqui da adição e da subtração, né? Então, a palavra adição, o que se refere? Então, é tudo aquilo que nós acrescentamos, nós colocamos, nós adicionamos a alguma coisa. E quando nós subtraímos, nós tiramos, nós diminuímos, né? Então, nós fazemos uma subtração, nós retiramos uma parte, retiramos alguma coisa. E na adição, nós colocamos, nós adicionamos, nós sempre aumentamos aquilo que nós temos, né? E na adição, o símbolo é a cruzinha, é o maisinho, e na subtração, o risquinho. Assim, né? E aí, nós normalmente podemos fazer uma conta tanto de adição ou de subtração com ela na horizontal, né? Assim, da seguinte forma, na horizontal. Então, aqui nós temos o número 325, mais, adicionamos mais 148. Qual é o resultado dessa adição? Então, nós colocamos lá no nosso quadro de ordens. Lembra do nosso quadro de ordens? Que nós temos as unidades, as dezenas, aqui representadas pelo desenho, e as centenas, representadas aqui pelo C. Então, as centenas, a placa, né? E como nós colocamos esses números que estão aqui na horizontal, colocamos esses números em pé, que nós chamamos em pé, colocamos na vertical para realizar o cálculo. Então, de que forma nós começamos? Nós começamos aqui pela centena? Pela dezena? Não, nós começamos pela unidade. Então eu tenho aqui em minhas mãos, né? 3 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Então, eu tenho o número aqui, 325, tá? Então, 300, 3 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Tá ok? Colocando aqui. Então, nós vamos colocar primeiro as 5 unidades, né? Colocamos as 5 unidades, as 2 dezenas e as 3 centenas, para colocar o número, para formar aqui o número 325, tá? Então, sempre colocar da unidade para a dezena, para a centena, para não nos confundirmos, porque às vezes pode ter somente, se fosse só 25 aqui, você começava, né, pela centena, você coloca o 25 e aqui vai sobrar na unidade. Então, nós temos que tomar esse cuidado e saber a ordem dos números, quanto que vale aquele número. Esse 5 está na casa da unidade, esse 2 está na casa da dezena, então quer dizer que eu tenho 20, ele representa 20, ou seja, 2 dezenas. Esse 3 está na casa da centena, então quer dizer que ele vale 300, né? 300 unidades, então, ou 3 centenas, tá? Então, sempre colocar da maneira correta. E aqui, então, eu já tenho o outro número que nós vamos colocar aqui no nosso quadro de ordem. Então, eu tenho 148. Para formar esse número 148, eu precisei de 8 unidades, né? 4
dezenas, ou seja, 4 barras, e uma centena, uma placa, né? Uma placa para formar o número 148. Agora, nós vamos colocar ele aqui, então. Nós vamos colocar o número 148 ali. Então, 8, aqui, as 8 unidades, olha só, as 8 unidades, vai na casinha das unidades. Então, aqui na casinha das unidades. A dezena, as 4 dezenas, na casa da dezena. E a centena, na casa da centena. Então, uma centena. Agora, eu vou verificar, é uma adição ou é uma subtração? Então, é uma adição. Então, eu vou colocar o meu sinal aqui. O sinal que representa a adição. Uma conta de mais, como vocês chamam. Mas nós temos esse sinal e essa conta é uma conta de adição. Sempre usar o termo certo, né? Usar adição, subtração. Hoje nós vamos fazer uma conta de mais, uma de menos. Não, nós vamos fazer uma conta de adição e de subtração. Certo, crianças? Então, ó, aqui eu tenho o número 325 e aqui eu tenho o número 148. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar isso aqui. Então, eu vou juntar tudo isso. Eu vou juntar as minhas placas, eu vou juntar as minhas dezenas e vou juntar as minhas unidades. Então, eu vou estar juntando tudo aqui, ó. Não cabe tudo na minha mão e vocês, é difícil de mostrar aqui no computador, né? Mas, ó, tá tudo aqui, juntei. E agora, juntei tudo, eu tinha um tanto, vocês tinham outro tanto e nós juntamos agora. Nós adicionamos, eu adicionei um monte no outro, né? Peguei e coloquei tudo junto. Quanto que eu tenho? E agora, com quanto eu fiquei? Qual é o total que eu tenho tudo aqui na minha mão que eu quase não consigo segurar? Que monte é esse? E nós vamos começar por onde, criança? Nós vamos começar pelas unidades. Então, eu juntei as unidades. Eu tinha 5 unidades aqui, né? 5 e juntei com aquelas 8 que eu tinha aqui do lado. Então, eu juntei tudo. Coloquei tudo num monte só. Agora, eu preciso contar. Quantas unidades eu tenho aqui na minha mão? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa, peraí. Agora eu tenho 13 cubinhos aqui na minha mão. O que a gente faz quando a gente passa do 10? Quando a gente tem, forma uma dezena, quando depois formou 10, chegou na dezena. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou trocar 10 desses meus cubinhos por uma barra e vou ficar com 3 unidades apenas, 3 unidades, porque eu troquei por mais uma dezena. Então, esse 1 aqui é dessa dezena que eu acabei de fazer a troca. Então, eu fiz a troca. Agora, eu só tenho 3 unidades. Mas eu não tenho só 3 unidades, eu tenho 13, ó. Porque eu tenho o 1, que está aqui, e o 3, que permaneceu aqui na unidade. Agora, eu tenho que juntar as minhas dezenas. Eu tinha 2 dezenas, mais 4 dezenas. E agora, ó, 2 dezenas aqui, né? 2, mais 4, que eu tinha aqui, mais agora aquela uma que eu troquei. Tá vendo, ó? Quantas dezenas eu tenho aqui na minha mão? Agora eu tenho um monte de dezenas. Então, quantas dezenas eu tenho aqui na minha mão agora? Eu tenho 4, 5, 6, 7. Tá certo? Por quê? 4 mais 2, 6, mais 1, 7. 7 dezenas, que representam 70 unidades, tá? Feito com as dezenas, eu vou ver as minhas centenas, porque eu tinha 3 centenas, 3 aqui, mais uma. Não tem que fazer troca nenhuma, então eu só vou adicionar ao monte 3 mais 1, 4. Então, eu vou ter
473. Eu acabei de formar o número 473. Quer dizer que 325 mais 148, eu vou obter o resultado de 473 unidades. Ok? Nosso processo de adição, lembrando como é, tá? Então, beleza, né? Ok. Aquele foi o processo de adição. Agora, nós temos o processo da subtração, ou seja, do tirar. Porque agora, da mesma forma, nós colocamos os números aqui que estão na horizontal, né? Estão aqui na horizontal, ó. Então, eu tenho o número 456, que já está aqui no meu montinho, e eu preciso subtrair 238. Então, vamos supor aqui que tinha uma festa, né? Na aula passada foi uma situação, problema assim. Tinha uma festa e para essa festa eu comprei 456 pirulitos, ó. 456 pirulitos. Compareceram na festa 238 pessoas e cada uma ganhou um pirulito e eu saí distribuindo. Então, eu distribuí 238 pirulitos. Quanto me restou? Quanto eu tenho ainda em minhas mãos que eu possa fazer uma nova festa e eu posso distribuir novamente esses pirulitos? Então, eu vou fazer um cálculo de subtração. Por quê? Porque lembrando também que muitos não prestaram bastante atenção. Se eu tenho essa quantidade aqui, ó, 456, e eu vou distribuir uma quantia, eu posso ficar com mais do que eu tinha? Se eu distribuir, eu sair dando pirulitos aí para todo mundo, eu posso ficar com mais? Eu só vou ficar com mais se eu for pegando, ó, vem me daqui, me daqui, me daqui, traz aqui que eu vou acrescentando junto com o meu. Não, né? Eu não posso ficar com mais, eu tenho que ficar com menos. Então, com certeza, o resultado que irá aqui, ele é bem menor que 456, porque eu já distribuí 238. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Às vezes, olha lá, dá 700. Pode dar 700? Como? Se eu só tinha 400 e 700 é um número maior. Então meu cálculo está errado, eu preciso verificar o que eu fiz de errado. Exatamente, você vai lá e vai corrigir o seu cálculo e vai descobrir o que você fez de errado. Porque se você tinha 456 e você tinha que subtrair, você saiu distribuindo uma quantia, você não pode ficar com um valor maior, tá? E da mesma forma que lá na adição, nós usamos o quadro de ordens para nós colocarmos os nossos números também. E também lá, começar pela unidade, depois a dezena e depois a centena. Então, nós colocamos aqui no nosso quadro de ordem, 456. Vou colocar o segundo número, 238. E agora, o sinal da subtração. Então, tá pronto. Meu cálculo está colocado na vertical, eu posso tentar resolver aqui. Então, agora eu tinha ele aqui na horizontal, ela estava deitada, vocês costumam chamar, né? Uma continha deitada, ou seja, ela estava na horizontal. Agora, nós colocamos ela em pé, ou seja, na vertical. Nós usamos o quadro de ordens para colocar e fazer o cálculo. Tá, mas agora nós temos que começar a fazer a distribuição aqui e a subtração. Começamos a tirar. Começamos por onde? Começamos pela centena? Não dá para começar pela centena, porque como na unidade, né? E se tiver alguma coisa que passar aqui para a dezena? E se tiver que emprestar aqui, fazer a troca aqui para a unidade? Não? Então, nós temos que começar pela unidade. E aí sim, olhamos, mas eu só tenho 6 unidades. Eu só tenho 6 unidades e eu preciso distribuir 8, né? Ai meu Deus, tem 8, eu só tenho 6 e eu preciso dar 8. Tem 8 colegas, 2 colegas vão ficar sem. Vão ficar sem? Talvez, se eu não tiver de quem eu pego emprestado, né? De quem eu vou buscar e fazer uma troca. Mas eu tenho.
Eu tenho quem? Eu tenho a dezena, porque eu tenho bastante, ó. Quanto que vale essas 5 dezenas? Essas 5 dezenas valem 50, então quer dizer que eu tenho 50 cubinhos. Ah, eu posso, né? Tem 50, porque esse 5 aqui, ó, ele representa 50. É 5 dezenas. Então, o que nós podemos fazer? Esses 5 aqui, eu posso realizar uma troca. Eu posso trocar. Eu posso pegar essas 5 dezenas e tirar esses cubinhos aqui, ó, e transformar essa é uma barrinha aqui, essa é uma delas, e transformar em 10 pedacinhos, né? Em 10 pedacinhos. Aí, transformando em 10 pedacinhos, o que vira? Vira unidade. E aí sim, então aí dessas 5 que eu tinha, eu desmanchei uma, né? Desmanchei uma, antes nós construímos ela, agora nós estamos desconstruindo ela. Então, eu desmanchei uma e transformei ela em 10 cubinhos. Agora ela pode ir lá para casa da unidade. Então, uma dessas dezenas eu destruí e eu fiquei com quantas? Eu destruí, né? Eu coloquei um risco que eu destruí. Eu fiquei com quantas? Eu fiquei somente com 4 inteiras, 4 dezenas inteiras. Por quê? Porque essa uma aqui eu transformei em unidades, tá? Em unidades. Aí eu vou juntar aquelas 6 unidades que eu tinha, mais esses 10 aqui que eu tinha destruído, né? E transformado essa barra novamente em cubinhos, porque agora eu tenho 16. Eu tenho 16 pedacinhos, eu tenho 16 unidades. Esse 16 unidades representa essa barra aqui, que foi desmanchada em cubinhos assim. Agora sim eu tenho um valor que eu posso distribuir os 8 pirulitos novamente. Porque agora eu tenho 16, né? Eu tenho 16. Agora sim, de 16 tira 8, vão sobrar quanto? Faça uma conta lá na cabeça de vocês ou lá no caderno. 16, tirei 8, ficou 8, né? Então, eu fiquei com 8. Ok, olha aqui a flechinha, porque essa dezena foi transformada em unidade. Agora, eu continuo com 5 dezenas? Não, né? Por quê? Porque uma das dezenas eu tinha transformado todas em unidade. Então, não. Agora, eu fiquei só com 4 dezenas. Aí, tá tranquilo, né? Tá tranquilo, porque agora eu tenho 4 dezenas e dessas 4 aqui, eu tenho que distribuir 3. Com quantas eu ficarei? Apenas uma, tá? Agora na centena. Quantas centenas eu tenho aqui? Eu tenho 4 centenas, né? 1, 2, 3, 4. E eu tenho que tirar 2. Então, 2 eu vou colocar aqui na minha mesa, deixar lá que eu distribuí 200 doces aqui, eu distribuí para o pessoal que estava aqui na festa. Com quantos doces eu fiquei? Eu ainda fiquei com 200. Então, qual foi o valor agora aqui? Dos 456 doces que eu tinha, né? Eu distribuí 238 na festa. Com quantos doces eu fiquei ainda? Tá? Ainda posso fazer uma festa com 218 pessoas, porque eu ainda tenho 218 pirulitos para distribuir. E o que representa esse 218? 8 unidades, as amarelinhas, as unidades, né? Uma dezena e 2 centenas. Então, os cálculos de adição e de subtração, né? O adicionar sempre vai dar mais, porque eu vou adicionar vários feixes, montes, e sempre eu vou, aí sim o resultado vai ser maior. E o subtrair, o resultado sempre vai ser menor.
Então, sempre vai ser menor. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade e eu subtrair, eu vou ter que ficar com um resultado menor. Então, o número aqui, 218, é menor que 456? Sim. Se eu tivesse colocado aqui 718, meu cálculo estava errado, eu já podia pensar. Por quê? Porque não pode ser mais do que eu tinha. Tem que ser sempre menos, porque eu já distribuí para muitas pessoas. Ok, crianças? Revisamos? Lembraram da adição e da subtração? Perfeito! Revisamos o que era uma adição, o que era uma subtração. Agora, mãos à obra, tá? Vamos trabalhar? Agora, crianças, lá na página 16 e na página 17, vocês farão as 4 situações, problemas que nós temos lá, tá? Para essa aula. Então, a primeira, vamos fazer a leitura da situação problema com bastante atenção, porque situação problema, lembra, vocês precisam ler novamente, retirar a pergunta, né? Entender qual foi a pergunta, e aí agora fazer o cálculo, tá? Fazer o cálculo através da pergunta, fazer o cálculo para descobrir a resposta. Então, primeira questão. Os alunos do 4º ano fizeram uma campanha para arrecadar livros para a biblioteca da escola. A turma do 4º ano conseguiu 254 livros e a turma do 4º B conseguiu 138 livros. Fizeram 4º A e 4º B. 254 a turma do A e 138 a turma do B. Ok, situação problema, vamos entender. O 4º ano fez uma campanha de arrecadação de livros, ou seja, então a turma do 4º A com a turma do 4º B. A turma do 4º A recolheu um tanto e a turma do 4º B outro tanto. Vamos para a pergunta para entender agora se é uma subtração, o que está pedindo, né? Se eu vou adicionar ou se eu vou subtrair aqui, vamos entender a pergunta. Pergunta A. Quantos livros as turmas do 4º ano arrecadaram? Então, eu tenho a quantidade da turma do A e a quantidade da turma do B. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que juntar as duas, aquilo que a prof fez ali antes nos montinhos, né? Eu juntei os montinhos. Então, agora eu tenho que juntar esses dois montes. O que é juntar? É adicionar. Então, eu vou pegar a quantidade do A com a quantidade do B e vou fazer um cálculo aqui para descobrir qual é o total. O total, então a pergunta aqui, ó, quantos livros a turma do 4º ano arrecadaram? As turmas arrecadaram, não foi só uma, as turmas. Colocar o quadro de ordem aqui e colocar a resposta que tem a linha para colocar a resposta. Resposta completa, que inicia pela pergunta. Quantos livros as turmas do 4º ano arrecadaram? Aí começa pela pergunta. As turmas do 4º ano arrecadaram tantos livros. Letra B. Veja como a professora do 4º ano A começou a resolver a adição no quadro de ordens. Olha só, ela colocou 4 unidades mais 8 unidades, né? 12 unidades. Troquei por uma dezena e 2 unidades. Registrei a segunda na ordem das unidades e a primeira na ordem da dezena. Então, olha como que ela colocou naquele quadro de ordens que a prof havia mostrado antes. Ela colocou o quê? 254 e 138. Complete o cálculo iniciado pela professora. Fácil, né? Olha só, legalzinho, muito fácil. Agora, atenção para a pergunta novamente. Quantos livros o 4º ano A arrecadou a mais que o 4º ano B? O que eu preciso pensar agora? Essa C eu preciso pensar diferente agora. Quantos livros o 4º ano A arrecadou a mais que o 4º ano B? O que eu preciso fazer? Agora eu tenho o cálculo aqui a quantidade que o A tem, 254, né? E a quantidade que o B tem. Eu posso continuar com o sinalzinho aqui de adição?
né? Se eu preciso saber de 138 para chegar a 254, quanto ainda falta? Eu vou ficar contando 138, 139, 140? Não, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente fazer uma subtração. Agora eu faço ao contrário. Eu faço essa conta aqui, coloco essa conta do quadro de ordens aqui e faço ao contrário. É o contrário da adição. Qual é o contrário da adição? A subtração. E aí eu vou descobrir quanto a mais o quarto ano B. A arrecadou a mais que o B, tá? E aí na letra C, ela já começou, ó. Veja como a professora do quarto B começou a resolver a subtração no quadro de ordens. Então, o que nós fizemos antes? Aqui ela também já começou. Ela colocou o cálculo aqui, 254, e subtraiu com 138. O que significa esse 1zinho aqui? O que significa esse 4 aqui? Aquela troca que nós fizemos, né? Ó, como não consigo tirar 8 de 4, não consegue tirar 8 de 4. Troquei uma dezena, foi o que a prof fez antes, não foi? Por 10 unidades. Esse 1zinho aqui, aquele monte de unidadezinhas que a gente tinha. Assim, fiquei com 4 dezenas, né? 4 dezenas e 14 unidades. Complete o cálculo iniciado pela professora. A letra D você vai completar aqui. Tá bom? Essa foi a atividade 1. Atividade 2. Escreva uma adição e uma subtração com os números de cada item. Quais números? Vocês têm duas aqui, ó, A e B. Aqui na letra A, 17, 41 e 58, tá? Aqui você vai fazer 2 cálculos na horizontal, porque não tem espaço para você fazer aqui na vertical, né? De pé, vai fazer deitar. Então, 2 cálculos usando o 17, o 41 e o 58. Vocês vão fazer uma adição e uma subtração. Para fazer a adição, eu posso pegar 17 mais 41, ok? Para fazer uma subtração, eu posso fazer 41 menos 58? Não, né? Lembrar, sempre o número maior que eu vou subtrair com o menor. Então, sempre vai começar pelo maior na subtração. Porque eu não posso de 17 tirar 41, mas eu posso de 41 tirar 17. Então, eu quero que vocês façam aqui 2 cálculos na horizontal, um de mais, um de adição e um de subtração. Aqui na letra B, novamente, um de adição e um de subtração. Tem linhas aí, né? Tem essas 3 linhas, tem linha suficiente para vocês fazerem os cálculos. Aqui são números maiores, aqui são menores que 100, aqui já são maiores que 100, tá? Presta bastante atenção e pensa aí, raciocínio pensando. Depois vocês vão fazer a leitura da atividade 3, da situação problema 3 e da situação problema 4, que eu vou deixar para vocês fazerem a leitura e a interpretação. Quero que vocês interpretem e resolvam essas 2 situações problemas aqui sozinhos. Feito isso, vocês vão brincar um pouco e aí depois vocês vão fazer, na aula que vem, né? Sexta-feira, vocês vão fazer as seguintes atividades. Vão pegar o caderno de vocês, tá? Essas aqui são para a próxima aula. Vão pegar o caderno de vocês, vão colocar a data, tá? Bonito, dia, tal, né? E pode ser de caneta, do jeito que a prof falou. E aí nós vamos praticar. Vocês vão colocar 4 cálculos de adição na vertical, porque aqui eles estão na horizontal. No quadro de ordens, façam as 4 adições e depois as 4 subtrações. Vamos treinar um pouquinho a adição e a subtração com esses 8 cálculos, certo?
E assim nós finalizamos a aula da semana de matemática, certo? Então, eu aguardo vocês, né? E aguardo as atividades, guardo que vocês vão me mandarem as atividades também, né? Tirar uma foto e mandar para mim. Beijo e vão brincar agora e se divertir no final.